Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Atos dos Apóstolos. Apóstolos, capítulo 2. Atos fala sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Um dos momentos mais importantes da vida do início da igreja. A construção, a edificação. Atos dos Apóstolos foca e enfoca um dos momentos mais importantes que a igreja já viveu. E o mais interessante é, Jesus estava edificando algo, mas ele por 3 anos e meio, ele estava treinando, ensinando, trabalhando homens, discípulos, para que eles pudessem, através da palavra, através dos seus ensinamentos, serem treinados, para agora sim encontrar o que ele tinha como propósito para a igreja. O mais interessante é capacitação e maturidade são escolhas, são decisões que nós devemos tomar. Eu vejo os discípulos andando com Jesus durante 3 anos e meio. Eu vejo os discípulos andando com Jesus, mas eles cometendo erros, roubando, deixando Jesus na pista. A hora que Jesus falava assim: ei, eu preciso que vocês orem, os discípulos não comigo. Eu preciso que vocês estejam comigo ao menos 1 hora, ao menos 1 minuto. Os discípulos o abandonavam. Os discípulos erravam. Os discípulos pecavam. Pedro, o destaque dos erros, por muito tempo, apesar de ser capacitado pelo melhor pastor, apesar de estar diante do melhor discipulador que poderia ter, simplesmente Pedro estava diante do maior discipulador de todos, diante do autor e o consumador de todas as coisas, mas o maior autor da palavra, ensinando dia após dia com ele, mas ao mesmo tempo, aquele homem sendo capacitado ainda não tinha adquirido a maturidade que devia para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Então eu entendo que 3 anos e meio, aqueles discípulos, apesar de estarem ao lado de Jesus, apesar de receberem a palavra, apesar de verem sinais, prodígios, ainda assim não tinham adquirido a maturidade que era importante. E o mais interessante é que nós precisamos entender: a maturidade é uma questão de decisão. Por mais que você tenha o melhor professor de teologia, por mais que você esteja em todos os cursos bíblicos, por mais que você tenha pregações, palavras dia após dia sendo ministradas a você, se você não decidir mudar de vida, se você não decidir tomar o caminho certo, se você não decidir dizer: opa, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que essa decisão é minha, para entender que esse caminho eu é quem vou tomar. Na última semana, que muitos não estavam aqui, eu falei a respeito dos discípulos, que na verdade eles voltaram a pescar. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido para aqueles homens, Jesus já havia aparecido para Tomé, assim como o nosso irmão Rafael, ele leu no início do culto. Aqueles homens, eles sabiam que a verdade era o que Jesus realmente pregava. Eles viram sinais, viram prodígios, eles viram Jesus ser morto, crucificado e ao 3º dia ressuscitar, mas ainda assim falaram: vamos voltar para as velhas práticas, vamos voltar a pescar
após a ressurreição de Jesus, eu entendo que aqueles discípulos, apesar de estarem super capacitados e conhecerem muito bem, de perto, a palavra e os milagres, os sinais e prodígios, aqueles homens, eles ainda não tinham maturidade suficiente para cumprir o propósito de Deus. E eu vejo Deus no Antigo Testamento se manifestando aos homens de uma forma, no início do Novo Testamento eu vejo o Deus Todo-Poderoso se tornando homem e andando lado a lado com os homens, lado a lado com os discípulos. Eu vejo o próprio Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, agora mostrar para eles o caminho. Só que em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo sobre a igreja, já não é mais um Deus que se manifestava aos homens, já não é mais um Deus que andava lado a lado com os homens, mas é o próprio Deus, qual, em forma de Espírito Santo, dentro do homem, e fazendo com que aquele homem que recebeu uma capacitação, agora seja capacitado espiritualmente para cumprir um propósito espiritual e sobrenatural sobre a terra. Ei, Pedro não tinha a capacidade de fazer os milagres que ele fez. Pedro, um homem iletrado, um homem que talvez nem soubesse falar muito bem a sua língua materna, aquele homem começa a pregar com interpretez e através da pregação daquele homem 3.000 homens se convertem. Aquele homem que errou, que vacilou 300 vezes, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que deu uma espadada na orelha do rapaz que não devia dar, aquele homem que fez diversas coisas erradas, agora ele recebe o poder do alto e ele se torna um dos homens de destaque na presença do Deus Todo-Poderoso. Assim como eu digo sobre a tua vida, muitas das vezes a gente olha e fala assim: talvez esse não vai dar em nada, e esse caiu de novo, esse levantou e agora está tentando mais uma vez. Talvez as pessoas digam: quantas vezes você caiu e levantou, quantas vezes você retrocedeu. Ei, o Deus Todo-Poderoso continua olhando para você e dizendo: ei, por mais que você errou, por mais que você falhou, eu quero te levantar, te colocar de pé. Porque assim como Pedro não tinha capacitação para fazer aquilo, como ele não tinha maturidade suficiente para fazer aquilo, o meu Espírito Santo o capacitou, o encheu e mudou a história de milhares de pessoas. Ei, o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Você só precisa abrir o coração e ser cheio, ser transformado, ser moldado pela minha palavra. Mas é necessário que você queira isso. Aqueles homens, eles estavam reunidos no mesmo propósito. Aqueles homens, eles foram para aquele lugar dizendo: ei, Senhor, a promessa é ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aqueles homens, eles falaram: eu quero revestimento, eu quero sair aqui transformado, mudado e moldado. Aqueles homens, eles clamavam, eles oravam o tempo todo. Eles estavam esperando uma promessa. O problema é que muitas das vezes nós entramos num lugar como esse e nós esperamos o pastor entregar a profecia, e nós esperamos o louvor trazer toda uma unção que vai cair, que você vai sentir as gotinhas pingando em você. Ei, muitas das vezes a gente está esperando do homem e Deus está falando: ei, eu quero que você espere algo dos céus e comece a clamar os céus, o chamar dos céus, e a sua vida vai ser cheia, cheia do poder do Deus Todo-Poderoso. Então não espere só do homem. É claro, a gente se prepara, a gente ora, a gente busca, a gente estuda a palavra para ministrar algo, mas você precisa esperar dos céus, você precisa clamar aos céus e falar: Deus, eu estou aqui nessa noite e eu não vou sair da mesma forma. Deus, eu posso ter entrado vazio, caído no meio do buraco, no fundo do poço, mas eu vou sair daqui restaurado pelo poder do nome de Jesus. Cristo em nós a esperança da glória. Não é mais um Deus que se apresenta aos homens, não é mais um Deus que está lado a lado com os homens, mas é Deus dentro de você, é Deus dentro de mim, ministrando algo sobrenatural para mudar a vida das pessoas. Atos 2, ele fala de alinhamento. Quem estava aqui ontem ouviu a respeito disso. Atos capítulo 2, versos 5 ao 8. Leiam comigo. E em Jerusalém estavam habitando os judeus,
temos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos. Se você não está entendendo o que eu li, ou eu li muito mal, ou você perdeu os últimos cultos, que nós já começamos a falar de Atos nos últimos cultos. Então não perca ou leia mais do que você está lendo. Mas a verdade é, existiam milhares de pessoas, diferentes nações. Tá vendo, né, Thaís? Pra tu mesmo, cabelo vermelho, né? De todas as nações que estavam ali em Jerusalém. Pessoas de diferentes lugares. Mas, apesar de estarem todos reunidos no mesmo lugar, existiam homens que falavam idiomas diferentes. Mas a verdade é, por que isso? Gênesis no capítulo 11, você vê que o poder da unidade é algo sobrenatural. Fala comigo, o poder da unidade é algo sobrenatural. Pensa em algo que pode mudar o auto-independência. A unidade da igreja. Pensa em algo que pode mudar a tua casa, a tua família. A unidade sua com a sua casa, com a sua família. A unidade da igreja. Pensa em algo que pode mudar uma nação. A unidade da igreja. Pensa em algo que pode destruir uma nação. A unidade dos homens. Pensa em algo que pode destruir a mente das crianças. A unidade. É algo sobrenatural. É algo tão forte que quando você lê Gênesis no capítulo 11, poucas as vezes você vê a própria Trindade descer na terra. Quando você lê Gênesis no capítulo 3, você ouve: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a igreja tem muito costume de dizer que naquele momento a Trindade se reuniu e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A igreja tem o costume de dizer que Pai, Filho e Espírito Santo estão reunidos para fazer um homem. Mas Gênesis no capítulo 11, verso 1 diz assim: era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, todos falavam um só idioma. E aqueles homens, num determinado momento, eles falaram assim: ei, vamos juntar tijolo, vamos juntar barro, vamos fazer uma torre que vai nos levar a tocar os céus. E o nosso nome será engrandecido. E o nosso nome será espalhado por toda a terra. Seremos famosos, seremos alguém que vai fazer toda a diferença. Aqueles homens, eles queriam edificar algo para construir o nome deles, para exaltar o nome deles. Mas olha só o que acontece quando Deus, lá dos céus, vê o que aqueles homens estavam fazendo. Pensa no poder da unidade. Verso 6: e o Senhor disse: eis que o povo é unidade, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E isto é o que começarem a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A nova versão internacional diz assim: em breve nada poderá impedir o que eles querem fazer. Pensa num negócio que parece, se a gente pudesse falar que Deus ficou preocupado. Pensa num negócio difícil. Deus dos céus olhou e falou assim: esses homens estão se unindo. Mesmo pensamento, mesmo foco, mesma visão. Eles estão indo para o mesmo caminho. Eles querem engrandecer o nome deles. Eles querem fazer algo. E eles falam a mesma língua. Eles estão na mesma conexão. Eles sabem para onde estão indo. E Deus falou assim: nada vai poder detê-los. E confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. É o poder da unidade. O próprio Deus teve que interferir para que o homem não fizesse algo que aqueles homens iriam ser engrandecidos. Pensa em algo que é sobrenatural.
começaram a trazer dissensões. Muitas das vezes a estratégia do inimigo é: ei, a visão tem que ser diferente, a palavra tem que ser diferente, o pensamento é diferente, para separar a igreja. O inimigo pegou isso de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, ele viu os homens numa mesma unidade e falou: é necessário separar. É necessário separar porque o propósito é errado. É necessário separar porque eles estão indo contra a maré, estão indo contra o que eu tenho para eles. Então Deus foi e separa os homens. Agora, se Deus teve que interferir os homens, mudar a língua dos homens, porque eles iriam fazer algo sobrenatural para engrandecer o nome deles, imagina se a igreja se une. Imagina se o povo de Deus fala assim: ei, nós precisamos ter a mesma visão, nós precisamos ter a mesma fala, nós precisamos ser farinha do mesmo saco, nós precisamos fazer do mesmo jeito, nós precisamos caminhar da mesma vontade, nós precisamos alinhar o pensamento da igreja com o pensamento de Deus, nós precisamos viver o projeto de Deus para as nossas vidas, porque se Deus olhar e falar assim: rapaz, olha lá, um povo unido em meu nome, olha lá, um povo reunido que vai fazer a minha vontade. Ei, Satanás não te para. Ei, não tem governo que pare a igreja, não tem homens que paralisem aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nada pode parar a igreja no momento em que a igreja está num só pensamento, em uma só unidade, vivendo o projeto de Deus. Nada pode parar a igreja, porque o próprio Deus vai olhar e falar assim: rapaz, olha um povo lá dentro ver, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo querendo salvar as vidas, todo mundo querendo transformar casamentos, todo mundo querendo transformar um bairro, todo mundo unido para transformar uma cidade, todo mundo unido no mesmo propósito de oração, no mesmo propósito de jejum, no mesmo propósito de palavra, no mesmo propósito que vai transformar uma cidade. Se o próprio Deus vê a igreja reunida num único projeto, num único propósito, ele fala: opa, agora eu vou abençoar e vou transformar a história. A verdade é, no momento em Gênesis capítulo 11, Deus teve que confundir as línguas para que aquele povo não vivesse fora do propósito. Agora, Atos capítulo 2, aquele povo que estava com as línguas confusas, cada um falando no seu idioma, cada um dizendo uma coisa e muitas vezes não entendia o que o outro falava. Vários povos, várias nações reunidas. Mas agora Deus fala assim: ei, é necessário restaurar a minha igreja. Jesus já tinha pago o preço. Jesus já tinha ensinado e treinado homens para que eles, através daquilo, pudessem restaurar o mesmo pensamento, a mesma língua, a mesma visão, para que a igreja pudesse ser iniciada e viver o propósito que Deus tem para ela. Atos capítulo 2 é o início da edificação da igreja. Jesus, ele inicia algo, mas ali, ao selar com o Espírito Santo, ele está falando assim: é hora de trazer de volta o mesmo pensamento, a mesma língua. Eles vão pregar a mesma palavra com o poder de Deus. Vocês conseguem me compreender? Amém? Amém! Todo mundo ficou assim: meu Deus, eu achei que falando heresia. Depois você lê Gênesis capítulo 11. Lê bastante, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário. Lê Atos capítulo 2, pode ler, lê. E se tiver dúvida, me procura. Atos capítulo 2 é para o ajuntamento das brasas. Meu Deus! E de repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa, e todos que estavam assentados foram cheios. A verdade é que veio um vento forte, um vento com muita força sobre aquele ambiente. E muitas das vezes nós falamos assim: ei, eu estou passando num vento, eu estou na tempestade. Os próprios discípulos, eles estavam seguindo a vontade do Mestre, eles estavam indo de acordo com o que Jesus falou. Mateus capítulo 14, Jesus falou: ei, entre no barco, passem para o outro lado, para a outra margem do rio. Os discípulos entraram no barco, mas a Bíblia vai dizer que
a tempestade, o vento era contrário. E o vento muitas das vezes ele vem para nos assustar. O vento muitas das vezes ele vem para deixar com que a gente fique apavorado. Ei, é muito vento, é muita tempestade, eu não vou sobreviver a isso. Ei, é muita coisa contra mim e eu não estou conseguindo superar, eu não estou conseguindo me manter de pé, eu vou cair. Mas o mesmo vento que vem para te derrubar é o mesmo vento que dá impulso para que você possa voar. Conta-se sobre as águias que no meio de uma tempestade todos os pássaros começam a voar para longe da tempestade, fogem, mas a própria águia ela trava um osso que tem debaixo das asas, pega a força do vento e o vento vai jogando ela para mais alto e mais alto e mais alto, até que ela pode subir acima da tempestade. A verdade é, os ventos que fazem muitos correr vão ser os mesmos ventos que vão te deixar mais forte, que vão te fazer voar em lugares mais altos. São os mesmos ventos que vão te fazer crescer e mudar de nível, mudar de fase, alcançar tudo aquilo que um dia Deus tem para a tua vida. Porque muitas vezes você fala assim: ai Deus, está tão difícil, a situação é tão complicada, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, e esse vento está forte. Ei, esse vento está forte, mas ele está te ensinando. Esse vento está forte, ele está te balançando, mas você não vai cair. Deus está falando: ei, você vai se levantar ainda mais que esse vento e vai voar ainda mais alto. O próprio vento. A gente olha lá em casa, lá no dia do churrasco, todo mundo apanhando, e a banda, e pega uma tampa de panela e vem com não sei o que, se mata, se assopra e gasta o pulmão e se mata, e aí vem com um secador de cabelo. O vento que acende o fogo, o mesmo vento que as pessoas têm medo, é o vento que faz com que aquele fogo seja aceso. É o mesmo vento que faz com que a brasa comece a pegar, para que você possa ter aquela carninha que você quer. Ei, o mesmo vento que muitas das vezes você está com medo e te balançando, é o vento que vai te dar aquela bênção financeira. É o vento que vai mudar a tua mentalidade em todas as áreas. Aí você vai falar assim: a minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque eu aprendi com esse erro, eu aprendi com essa situação, eu aprendi com esse vento contrário, e agora, ei, aquela brasa toda está aquecendo no meu churrasco, está subindo, está entendendo? Por muitas das vezes a gente passa por situações financeiras e a gente não sabe o que fazer. Aí tu fala assim: eu estou no vento. Pega esse vento, direciona para o carvão e começa a aquecer a brasa. Você pode ter certeza, nada vai te parar depois desse vento. Nada vai te parar depois das situações que você tem enfrentado. Tem tantas situações vindo contra a minha vida. Vocês não sabem como é que foi essa semana para mim. Eu falei: meu Deus, essa semana eu me vi fazendo coisas que eu nem queria fazer. Eu falei: meu Deus, o vento estava ao contrário, o vento estava batendo. Aí eu falei: meu Deus, me ajuda. Não me deixa retroceder não, não me deixa voltar não. São tantas coisas que vêm contra você e você se esmurrado. E Deus está falando assim: resiste, porque na hora que esse vento passar, na hora que essa situação passar, você pode ter certeza, o ajuntamento das brasas vai aquecer e vai mudar todo o ambiente. O ajuntamento das brasas vai mudar toda a história. Ei, o vento contrário é que faz o avião decolar. O vento contrário é que leva a água mais alto. O vento contrário vai te levar ainda mais longe. O vento contrário vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. O vento contrário vai fazer o teu ministério decolar de uma forma sobrenatural. Aleluia! Para que haja um avivamento, nós temos que falar a mesma língua e fazer com que os ventos acendam essa brasa e o fogo gere dentro de nós. Meu Deus! Gere dentro de nós. Em terceiro lugar, Atos 2 é para o Pentecostes.
E muitos acham que o poder do Espírito Santo é para cair, para rolar, para levantar, para bater na parede, para ficar igual uma lagartixa, para falar em línguas, para rodar. É bom, é gostoso. Eu acho maravilhoso quando a gente está cheio, a gente pula, a gente roda, a gente faz ministério. É bom sim, mas o poder de Deus desceu sobre aqueles homens para confirmar algo. O poder de Deus desceu sobre aqueles homens para mudar algo e encher aqueles homens com algo sobrenatural, uma intrepidez sobrenatural. O significado da festa de Pentecostes, festa da colheita. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam a festa da colheita. E a verdade é que foi no meio daquela festa que o poder de Deus se apropriou daqueles homens e fez com que um iletrado pregasse como o apóstolo Paulo, e fez com que um homem que não tinha capacidade de se conter psicologicamente diante de tantas acusações: ei, vocês estão bêbados, ei, vocês não vão lugar algum, esses discípulos aí do tal Jesus que morreu não servem para nada. Ei, era a hora que Pedro podia pegar a espada e pensar: saber, eu vou meter espadada em todo mundo, vou matar todo mundo. Aquele homem que não tinha inteligência espiritual, não tinha inteligência alguma para chegar e conversar. Aquele homem falou: opa, esses homens não estão bêbados. Ei, está se cumprindo sobre eles aquilo que o profeta Joel profetizou. Ei, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esses homens, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Esses homens estão recebendo revestimento do alto, poder do alto. Ei, até o ponto daqueles homens falaram assim: ei, o que está acontecendo? Porque esse homem era um homem agressivo, esse homem era um homem que caía e levantava, esse homem foi o que negou Jesus, esse homem foi o que não deu nada por nada, esse homem ninguém acreditava nele. Ei, o que nós precisamos fazer para ser salvo? O que nós precisamos fazer para estarmos igual a esse cara? O que nós precisamos fazer para ser igual a você? A verdade é, talvez as pessoas nem acreditem em você, talvez as pessoas dêem ênfase no seu ministério, ao seu chamado, mas num determinado momento eles vão falar: o que eu faço para ser igual a você? Eu quero ser uma mulher de oração assim, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser um jovem de oração, eu quero ser um jovem que prega desse jeito, dessa maneira. Ei, eu quero ser alguém assim como você, do mesmo jeito que as pessoas olham e falam assim: não vai dar jeito, não tem jeito, não tem mais chance para você. Vão ser os mesmos que vão falar assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser usado assim como você foi usado, eu quero ser transformado do jeito que você foi transformado, eu quero os meus filhos assim como você foi transformado. Eu quero meu filho transformado, eu quero meu filho livre das drogas, da prostituição, eu quero meu filho andando do teu lado para ele viver aquilo que Deus tem para ele viver. Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que muitos não acreditassem nos discípulos de Jesus, agora o poder do Espírito Santo encheu aquele homem, e aqueles homens falaram: o que podemos fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Homens incapazes, sem poderes sobrenaturais, mas capacitados pelo poder de Deus. Nem eu, nem você, mas o poder de Deus em nós. Está entendendo? Então você fala assim: mas logo eu tão fraco, tão humilde. Nem eu, nem você, mas o poder de Deus em nós e através de nós. Atos capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E o versículo 4 vai dizer assim: e todos foram cheios
cheios, é como eu falei, alinhamento, ajuntamento das brasas. E o propósito do Pentecoste, o propósito era a colheita, o propósito era: ei, eu preciso trazer essa pessoa. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se ele está nas drogas, se ele está em outra religião, não importa se ele está perdido, não importa se ele não acredita em Deus, não importa se ele é ateu. O importante é: ei, eu serei um homem e uma mulher cheia de Deus, que vai ministrar algo. E na hora que a igreja olhar, a igreja precisa olhar e falar assim: é mais um filho de Abraão, é mais um homem perdido, é mais uma mulher perdida. Ei, está nas drogas, mas foi para isso que Cristo me chamou, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, está perdido, sou eu que vou ser a boca profética que vai falar: você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova história, você vai ter encontro com Deus hoje neste lugar. Ei, precisa-se de alinhamento, ajuntamento das brasas e Pentecostes. O poder da unidade. O poder da unidade. No dia que entendermos o poder da unidade, nada mais nos para. Amém, queridos? Quero convidar você a se colocar de pé. Pode ser isso mesmo, né? Eita glória! Ó, quero te convidar a clamar de verdade, a chamar essa presença de uma maneira sobrenatural. Ei! Se você precisa Deus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, amante.
tranquilidade. Graças para o Pentecostes acontecer. És maravilhoso, Pai. Pode falar. Muito obrigado por Pode falar. Pode chamar a presença. Você não precisa de som. Você não precisa de vozes. Você não precisa de pregador. Você só precisa dele. É verdade. E ele está aqui. Então começa a chamar. Começa a chamar. Começa a chamar. Começa a declarar: Deus, eu vim aqui nessa noite para te ouvir, para te sentir. E eu não quero sair daqui vazio. Eu quero sair daqui cheio, cheio, cheio. Então abra tua boca e começa a chamar os seus. Começa a chamar os seus. Os seus não detestam a te ligar. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu estou aqui, Senhor. Minha glória, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela